E estamos de volta com a Revista Justiça, 9 horas. Revista Justiça, debate. Na conversa de hoje, vamos falar dos direitos e os deveres da advocacia no Brasil, um tema que ganha destaque com a retomada pelo STF do julgamento sobre a obrigatoriedade da inscrição de advogados públicos na Ordem dos Advogados do Brasil para exercício da função. Esse caso, ele é analisado em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e discute se membros da Advocacia Geral da União precisam estar inscritos na OAB para atuar regularmente. O julgamento, relatado pelo ministro Cristiano Zanin, será retomado com voto vista do ministro Dias Toffoli. E a discussão envolve não apenas os aspectos formais da profissão, mas também temas estruturais, como autonomia funcional, prerrogativas, regime jurídico da advocacia pública e privada, além do papel institucional da OAB. E esse debate se conecta, então, com decisões recentes da Justiça do Trabalho. Por exemplo, o TST determinou prioridade de participação em sessões para advogados vítimas de violência doméstica, ou melhor, advogadas, uma medida que reforça a dimensão da proteção institucional da advocacia. Para tratar desse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Ana Luísa Tarter, ela que é professora e doutora em Direito pela UNB. Doutora Ana Luísa, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes, sempre um prazer estar aqui. Está conosco também a advogada Beatriz Cruz, ela que é mestre em Direitos Humanos e com atuação nos tribunais superiores. Doutora Beatriz, bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos. E também está conosco o Procurador Federal Vitor Chaves. Doutor Vitor, bem-vindo também, bom dia para o senhor. Muito obrigado, Sérgio, é um prazer estar aqui. Doutora Ana Luísa Tarter, vamos explicar para o nosso ouvinte. A Constituição Federal, ela define a advocacia como uma função essencial à justiça. Como essa previsão impacta na prática na atuação de advogados públicos e privados? A questão a gente tem títulos específicos no âmbito da Constituição Federal e temos também da questão de organização dos poderes. Então a gente tem um título específico que a gente, normalmente no âmbito da academia, a gente trata principalmente do artigo 82, 92, que fala aqui dos principais órgãos do Poder Judiciário. Então quando a gente fala aqui de um elemento, um órgão, uma atividade essencial à justiça, a gente está falando justamente de elementos que parecem um pouco paralelos, como o exercício da advocacia, mas na verdade é uma atividade realmente essencial que permite ali a atuação do Poder Judiciário. Só lembrando que a atuação do Poder Judiciário, a gente sempre tem as decisões aqui que elas são soberanas, elas têm aqui uma jurisdição, mas o Poder Judiciário tradicionalmente ele é provocado. Então a importância aqui do papel da advocacia, seja ela pública, seja ela privada, ela recai principalmente, ou então chama mais atenção justamente nesse impulso que permite aqui que seja levada uma questão jurídica à apreciação do Poder Judiciário. E claro, a gente está falando da provocação, mas também é o elemento essencial para fazer a condução do processo. São os advogados que fazem a instrução, são os advogados que trazem ali um atendimento de acordo com as regras do aquele problema do seu cliente, seja o cliente um Estado, uma pessoa, um cidadão, e também ali para apreciação do Poder Judiciário, que vai ser ali realizada pelo magistrado. E reitero aqui que os nossos convidados podem complementar uma fala do outro aqui, fiquem à vontade para isso. Nessa situação que estamos falando então, doutor Vitor Chaves, essa distinção constitucional é relevante entre a advocacia pública e também a privada, ou podemos dizer que o núcleo de garantias dessa distinção é o mesmo? Não, há uma diferença no texto constitucional, né? A advocacia pública especificamente está no artigo 131 e 132, 131 em relação à União e as suas entidades e o 132 em relação aos estados. E no artigo 133 é da advocacia em geral. Entretanto, a questão não é apenas, não é apenas a nomenclatura que é igual. A advocacia, na perspectiva inclusive da advocacia pública, ela é una. São as mesmas atividades. Assim como o advogado profissional liberal, o advogado público também, ele exerce atividades de consultoria e assessoramento jurídico, exerce atividade de representação judicial. Claro que em relação aos órgãos e entidades do Estado brasileiro. Apesar dessa diferença, que em alguns momentos algumas prerrogativas podem ser diferentes, o cerne é o mesmo. E falando disso aqui então, doutora Beatriz, como o STF ele tem interpretado esse alcance dessas prerrogativas ao longo do tempo? Como a senhora acompanha isso?
Então, acho que só em complementação ao que Por favor. o colega Vitor colocava, do ponto de vista legislativo, algo importante é o próprio Estatuto da Ordem, que inclui no seu artigo 3º como os integrantes da advocacia pública no regime geral da advocacia. Então, acho que esse é um ponto importante, né? O Vitor colocava que a advocacia ela é una, seja pública ou privada. Nós estamos falando de profissionais essenciais, inclusive a jurisdição e a justiça, e que integram, ainda que carreiras distintas, ainda que em âmbito público ou privado, eles têm uma função muito próxima, né? Que é atuar no interesse da administração da justiça, no interesse da administração pública, no caso do advogado público, e no interesse dos particulares, no caso da advocacia particular. Então, acho que esse ponto é relevante, assim, existe uma aproximação, inclusive do ponto de vista legislativo. A Constituição faz essa distinção, né, nos seus artigos 131, 132, 133, da advocacia pública e da advocacia privada. Existe, obviamente, uma distinção, mas existe também essa proximidade. Do ponto de vista das prerrogativas, o STF vem atuando e decidindo já há um tempo considerável no sentido de reafirmar algumas das prerrogativas que a advocacia tem e principalmente de afirmar a advocacia como essa função essencial à justiça. Então, a gente percebe ao longo do tempo uma atuação do STF nesse sentido, né? São diversos... mesmo no âmbito da discussão do tema 936, é um tema em que pese ele diga respeito, né? A obrigatoriedade ou não da inscrição dos advogados públicos na OAB, se discute várias questões relacionadas à advocacia, né? E questões relacionadas também à própria existência das prerrogativas. Permite aqui um complemento? Inclusive a independência, né? Que é algo que tem muita... Era justamente isso que eu ia mencionar. Porque essa discussão ela é importante para a advocacia pública, porque diferentemente, eu acho que aqui é um ponto que está sendo central no posicionamento dos ministros e eu acho que é importante passar também uma leitura que hoje é uma leitura amplamente majoritária na advocacia pública brasileira, tanto no nível federal, estadual, municipal, que essa presença da advocacia pública na OAB, né, entendendo a advocacia pública como advocacia, ela orienta uma identidade própria. Ou seja, o advogado público federal, estadual, municipal, ele é advogado. E qual é o efeito disso na prática? É a gente retirar do que já houve no passado as crises de identidade. O advogado público, ele não é o Ministério Público, ele não é órgão de controle, ele não é judiciário. Então, ele tem um papel de buscar a viabilização de políticas públicas a partir de construção de alternativas jurídicas e tem o papel de defender os órgãos e entidades públicas, como um advogado que é. E isso no regime de prerrogativas, né, quando se discute a não obrigatoriedade, a advocacia pública ela tem um receio, que é justamente de perder esse regime jurídico que é próprio da advocacia. Porque, diferentemente do artigo 134, que esse é um ponto que é discutido no Supremo, né, o precedente em relação à Defensoria Pública, no âmbito da discussão do 131, 132, quando se fala, por exemplo, na lei complementar, se fala de organização e funcionamento da Advocacia Geral da União, por exemplo, no 131, mas não fala dos membros. E a própria Lei Complementar 73, que é essa prevista no 131, ela não tem o rol de prerrogativas típicas da advocacia e que são centrais para o exercício dessa função. E onde estão essas prerrogativas? Estão no Estatuto da Ordem. Então, o Estatuto da Ordem ele acaba criando essa identidade para toda a advocacia pública brasileira, uma vez que, sem o Estatuto da Ordem, qual seria o cerne que aproximaria, por exemplo, a advocacia pública federal, estadual e municipal? Atividades idênticas, mas com prerrogativas distintas, com lei municipal regendo de forma distinta de lei federal, não parece ser a melhor opção sistemática. Então, essas prerrogativas, como, por exemplo, toda a inviolabilidade profissional, todos os direitos previstos são fundamentais também para a advocacia pública. Me permite, Vitor, em alguma medida...
Se me permite, Vitor, em alguma medida, ao contrário do que num primeiro momento se pode imaginar, a obrigatoriedade da inscrição dos advogados públicos é uma medida de proteção aos advogados, no exercício da advocacia, justamente pelo que você colocava, né? A independência, a autonomia na sua atuação é algo que é muito caro e está salvaguardado pelo Estatuto da Ordem, e que, na medida em que você equipara, né, e insere os advogados públicos nesse contexto do sistema de advocacia como um todo, você traz uma certa proteção para a atuação do próprio profissional. Mas eu queria, só para complementar a resposta à sua pergunta anterior, né, da atuação do STF relacionada às prerrogativas, citar a ADI 1127, que é uma ADI de extrema importância para a advocacia, porque nela o STF afirmou que o advogado é indispensável à administração da justiça, mas excepcionou a questão da dispensabilidade da sua presença em determinados atos, que é uma discussão extremamente importante para a advocacia como um todo, né? Se a obrigatoriedade ou não da presença de advogado em determinados atos. Isso no processo administrativo disciplinar, por exemplo, tem extrema importância. Então, respondendo novamente a sua pergunta, complementando a resposta à sua pergunta anterior, o STF vem atuando e tem várias decisões que são relevantes. Uma que eu gostaria de citar, essa ADI 1127. Doutora Ana Luísa Tarter, depois fazemos aí essa contextualização. E esse tema que é investigado aqui, que é julgado um recurso extraordinário, repercussão geral, tema 936, conta para o nosso ouvinte, afinal, o que o Supremo está analisando? Quando a gente fala do tema de repercussão geral, a gente tem duas situações. Quando a gente fala de tema afetado e tema julgado. Então, esse tema ainda está sendo julgado. Ele foi afetado pela importância. Como foi complementado aqui pelos colegas de temas de suma importância, a gente tem vários vieses aqui para poderem ser comentados. E no tema 936, apesar da questão jurídica parecer ser simples, se é preciso ou não que um AGU, que um advogado público esteja ou não inscrito na OAB, isso tem uma repercussão aqui que não é meramente, será que ele vai pagar a inscrição, será que ele vai pagar a anuidade ou não? Então, em termos simples, vamos dizer assim, de prima facie seria o seguinte, nós temos aqui no nosso órgão, vamos dizer assim, de registro, como advogados, a gente faz a OAB e para a OAB estar ativa, você tem que fazer o pagamento da inscrição anual, a anuidade, a anualidade. E essa discussão, ela não se restringe se a OAB vai receber mais recursos ou não. A gente está aqui falando da questão de incidência de prerrogativas, então a questão de aplicação do Estatuto da Ordem em sua inteireza ou não, para a questão dos advogados públicos, e também para saber como que a gente vai fazer a definição aqui de discussões, como, por exemplo, recebimento de honorários. Se a gente está falando a gente tem várias discussões sobre questão de se vai ser pago as questões de equidade, como é que vai fazer a distribuição aqui dos honorários, enfim, que são temas afetos no Supremo, e é importante ter essa definição, se os advogados públicos eles estão integrados ou não, junto com essa, vamos dizer assim, com os advogados privados, os liberais, por assim dizer. Então, essa unidade para saber se a gente está ou não, vamos dizer assim, dentro de uma mesma formação, dentro de uma mesma discussão, realmente tem essa questão dessa importância, e também, claro, a questão da própria atuação da OAB. Então, o efeito prático jurídico seria esse. Os argumentos contrários e a favor, eu não sei se a gente possa isso para um próximo tópico, né? Se os colegas quiserem complementar quais são as discussões, os efeitos práticos desse tipo de decisão, sobre o que está afetado aqui no tema 936, é que, de um lado, você tem essa equiparação, vamos dizer assim, olha, os advogados públicos, eles complementam aqui, eles fazem parte do exercício das funções essenciais à prestação do serviço jurisdicional, assim como os advogados privados, mas, de outra, a gente tem um outro argumento que eu também acho interessante, que é a questão, os advogados públicos, eles não têm a possibilidade de fazer o exercício da atividade advocatícia privada. Então, a lógica é o seguinte, se você tem um cargo público e ele tem uma proibição de você poder fazer o exercício paralelo da advocacia, então você, tradicionalmente, essa é uma lógica aplicada em geral, você não precisa manter ali a inscrição da OAB. Por exemplo, eu tenho um cargo público e eu posso advogar, ele é compatível com o exercício da advocacia. Se eu fosse juiz ou uma serventuária da justiça, se eu fosse, por exemplo, um oficial de justiça, uma analista, eu não poderia. Então, tradicionalmente, as pessoas acabam fazendo ali essa suspensão, vamos dizer assim, até da inscrição da ordem quando elas possuem. Mas essa é só a questão prática, os argumentos que foram pontuados eu acho de extrema relevância.
E eu acho que os colegas podem complementar bem mais do que eu aqui nesse ponto, foi só realmente um delineamento. Sobre, por exemplo, o exercício da advocacia, a compreensão hoje majoritária na advocacia pública dessa lógica, que a advocacia pública é a advocacia, ela encontra resguardo, por exemplo, quando a gente vai para o nível estadual, acho que são 23 dos 27 entes federativos subnacionais permitem a advocacia fora das atribuições institucionais. Desculpe. Esse é um cenário diferente, por exemplo, ainda no âmbito da União, as carreiras da AGU não tem essa prerrogativa, mas quando a gente enxerga a vedação, até mesmo a vedação presente na Lei Complementar 73, em outros diplomas legais, é uma vedação que fala o seguinte: é vedada a advocacia fora das atribuições institucionais. Ou seja, o ordenamento jurídico está dizendo o quê? Que é advocacia. Exatamente. Agora que há uma incidência, fora, uma vedação específica. Exatamente. E eu reitero, né, que eu acho que a grande preocupação é do regime de prerrogativas, que é diferente da lógica da Defensoria Pública, que a própria Constituição traz a perspectiva que a lei complementar da Defensoria Pública, ela traz as diretrizes e prerrogativas para todos os membros da Defensoria Pública. Isso é algo que a Constituição Federal não trouxe em relação à advocacia pública. Então, simplesmente retirar a OAB, a obrigatoriedade, vai deixar uma grande lacuna no regime jurídico da advocacia pública. Algum complemento, doutora Beatriz? Existem alguns temas, né, que permeiam essa questão, alguns temas que permeiam o tema 936. Mas, por exemplo, do ponto de vista de prerrogativas e de deveres funcionais da advocacia pública, a questão do dever de independência técnica semelhante ou não ao advogado privado, a questão da submissão à chefia administrativa, que eu acho que para quem integra as carreiras é um ponto sempre em discussão e de atenção. Então, me parece que é como a colega Ana colocou, para além de uma questão de inscrição ou não na OAB, de pagar ou não pagar, né, a OAB, a anuidade da OAB. Quem que vai pagar? Se é o governo e quem que vai pagar? Porque também tem isso, né? Quem vai pagar? Bom, tem que pagar quem vai pagar, já que se a gente entender como uma obrigatoriedade decorrente do próprio cargo, enfim, talvez fosse justo que a administração pagasse, não sei, é uma questão para se discutir. Né? Mas eu acho que quando a gente fala dos advogados públicos integrarem a questão da advocacia como um todo e estarem submetidos em alguma medida à OAB, a gente está falando de duas coisas: prerrogativas e deveres funcionais, deveres do advogado. Prerrogativas, o Vitor já trouxe, né, várias questões aqui, a própria Ana, sobre isso, sobre questões de independência, sobre alguns direitos que os advogados privados têm assegurados pelo Estatuto da Ordem e que existe uma fragilidade em relação à advocacia pública, mas a gente também tem uma questão dos deveres. Na medida em que você tem uma estrutura que, né, recentemente os advogados públicos passaram a receber a participação nos honorários. É óbvio que o interesse defendido pela advocacia pública continua sendo o interesse público, mas não dá para a gente negar que existem efeitos práticos financeiros para os profissionais e, obviamente, isso faz com que existam também interesses privados dele na sua atuação, que não são interesses que vão necessariamente colidir com os interesses públicos. Pelo contrário, né? Eles caminham todos na mesma direção, porque na medida em que o advogado público consegue uma vitória para a administração na sua atuação profissional, ele também vai receber honorários por isso. Então não existe conflito de interesse. Ciência. É um estímulo à eficiência, não existe um conflito de interesses aí. Tudo bem, mas existem algumas questões ético-profissionais na atuação que me parece que o regime disciplinar do servidor não consegue alcançar. E que a questão ética na OAB, dos processos éticos da OAB, por exemplo, ou que nos submetem a advogados privados, precisam alcançar essa atuação do advogado público. Então, a gente fala, quando a gente fala da inscrição ou não na OAB, da obrigatoriedade ou não da inscrição, a gente está falando dessas duas dimensões de deveres e de direitos do advogado público que precisam ser assegurados, de prerrogativas que o Estatuto nos concede aos advogados públicos e que precisa ser estendido, até porque, eu repito, o próprio Estatuto, no artigo 3º, diz que integra o sistema de advocacia o advogado público, mas também tem uma questão de deveres ético-profissionais na sua atuação, que me parece que a disciplina do direito administrativo sancionador, né, que submete o servidor público, não alcança. E aí é fundamental uma atuação da OAB. Permite o complemento, claro, né, pegar aqui no âmbito federal, que é a 8.112, que foi mencionada,
A 8.112, ela trata basicamente de uma relação hierárquica, né, de um regime jurídico único, que não tem as especificidades necessárias para o exercício da advocacia. Né? E qual o risco disso? O risco principal é justamente nessa relação de subordinação prevista na 8.112 se perder a autonomia técnica. E a advocacia pública, que na Constituição, uma função essencial à justiça, ou seja, um órgão de Estado, que não está assim, no âmbito do Poder Executivo, na topografia constitucional, está como uma função essencial à justiça, perder essa sua vocação constitucional, na medida em que, ausente de prerrogativas específicas da advocacia, seus membros estarão cada vez mais sujeitos às opções políticas de plantão. Então, ter esse regime ele é fundamental para a gente evitar uma confusão entre um papel de Estado e um papel, né, referente ao governo da hora. Professora Ana Luísa Tarter, ainda falando sobre argumentos jurídicos favoráveis e contrários a essa obrigatoriedade, o que a senhora pode trazer aqui para fazermos uma rodada com os nossos convidados? Nossa, aqui foram suscitadas tantas questões, né? Eu queria trazer várias contribuições assim com relação ao que a doutora Beatriz e o doutor Vitor falaram, que realmente eles são sempre complementos que a gente traz aqui uma visão que, mais uma vez, sempre batendo o olho aqui, tema 936. Ah, tá, essa OAB vai receber ou não a anuidade. Não, a gente está falando aqui da questão de independência funcional. Na verdade, uma percepção aqui, eu particularmente vejo, que a gente está discutindo até uma roupagem institucional de como é que a advocacia pública vai ser vista perante, por exemplo, a questão dos órgãos públicos. Quando a gente fala que uma situação... A colocação situacional no âmbito do direito administrativo, por exemplo, para alunos de graduação, a gente coloca a advocacia pública submissa, subordinada ao âmbito dos órgãos do Poder Executivo. Quase como se fosse um órgão do Poder Executivo, sob a chefia, então, daquela pessoa que foi ali eleita, legitimamente eleita, e está ali ocupando o cargo lá de chefia do Poder Executivo, federal, estadual, distrital ou municipal. E... correndo o risco aqui de dar uma roupagem ao que foi falado aqui pelos colegas, especialmente aqui pelo colega Vitor, o que eu entendi, e eu corroboro aqui com o entendimento que pelo menos é uma matéria importante a ser discutida, e me perdoe se eu falar que não foi bem isso que eu quis dizer, né? Você me corrija, professor, por favor, professor. É que tem um sistema que eu acho interessante que no âmbito norueguês, que os servidores públicos eles estão ali previstos, eles têm funções, vamos dizer assim, de poder que não são as mesmas exercidas pelos cargos eleitos. E eles servem justamente como um contrapeso. Então, o que eu acho que o professor Vitor estava falando, que eu acho que é bastante interessante, é que quando você fala de uma sujeição à necessidade de inscrição aqui da advocacia pública na ordem, o regime de prerrogativas garante até uma independência da atuação profissional que pode trazer aqui um equilíbrio justamente pela roupagem política momentânea, situacional que está tendo ali naquele momento. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes a advocacia pública é vista como um cliente, tendo como cliente o poder executivo. E isso pode aqui ter, vamos dizer assim, um conflito de interesses, por assim dizer, que, na verdade, a advocacia pública ela está atuando no interesse público. Não é no interesse privado particular, que, ainda que legítimo, seria especificamente de um órgão público, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui... uma questão muito simples, uma secretaria de educação. Às vezes é do interesse fazer ali uma contratação de emergência de alguma determinado tipo de questão, algum determinado tipo de serviço, algum determinado tipo de produto, e aí vem aqui, faz uma avaliação aqui do advogado público sobre aquele tipo de contratação, e ele tem que ter independência funcional para dizer, olha, nesse momento político está descumprindo a LRF, nesse momento político, por mais que você esteja cumprindo com toda a lei de licitações, a gente está, por exemplo, no ano eleitoral, a gente tem vedações de quadrimestres que não vão permitir a gente fazer esse tipo de contratação. Se a gente vê como cliente, então, na verdade, a falta dessa independência realmente poderia fazer uma atuação prejudicial. Não, eu não posso fazer aqui, dar um parecer contrário, por assim dizer, dizendo quais são os problemas de fazer esse tipo de contratação aqui. Veja bem, o interesse é legítimo da secretaria. É só o momento, realmente, a gente tem leis que estão impedindo esse momento para fazer a contratação. Acho que é isso mesmo. Sim. Eu acrescentaria que, por exemplo, no âmbito da Advocacia Geral da União, o artigo 131, ele destaca o quê? Que o papel de representação judicial e extrajudicial da Advocacia Geral da União, ele não se restringe ao Poder Executivo, inclusive. Sim, perfeito. Ele é a toda a União. Sim. E as suas entidades. E isso envolve o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, quando estão em juízo, são representados pela Advocacia Geral da União.
E o exemplo no âmbito da consultoria e o assessoramento jurídico, o exemplo da licitação, é esse mesmo. Na prática cotidiana, é justamente a autonomia técnica e esse regime jurídico que permite, né, em momentos às vezes mais delicados, em interpretações que é importante ter um posicionamento, um contraponto, né, que é fazer uma ponderação dentro do processo administrativo, orientando o gestor a tomada de decisão com os parâmetros da juridicidade, que é importante ter o advogado tipo de público com autonomia devida. E tem algo que eu acho que permeia esse debate, porque inicialmente quando se coloca esse tema da discussão, né, da obrigatoriedade ou não da inscrição do advogado público, parece que, inicialmente pode parecer que é uma disputa entre advocacia pública e privada, né? Uma disputa de interesse entre advocacia pública e privada. A gente, como bem foi colocado aqui, são questões muito mais complexas que envolvem ou não essa obrigatoriedade de inscrição, mas eu acho que existe um argumento que talvez não seja eminentemente jurídico, mas é político-jurídico, que é o fato de que esse entendimento da advocacia como una traz força para a advocacia como um todo, né? Então, essa unicidade entre a advocacia pública e a advocacia privada, todos entendidos como integrantes do sistema de advocacia e como advogados, né, em primeiro plano, traz uma força política que é importante tanto para os advogados públicos quanto para os advogados privados e que vem aliada a essa questão dos direitos e prerrogativas funcionais. A gente vive hoje na advocacia enormes desafios, né? Enormes desafios. A gente está aqui, tem temas como, por exemplo, o letramento digital, né, que para muitos advogados representa uma dificuldade gigantesca para a sua situação profissional. E eu lembro, quando ainda estava na faculdade, daqueles advogados um pouco mais antigos que tinham dificuldade de acessar computador, né, que pegaram aquele período da migração da máquina de escrever para o computador, depois para a internet, mas hoje a gente vive uma revolução talvez tão grande quanto a revolução da internet, que é o uso das tecnologias e da inteligência artificial no exercício das profissões, que tem trazido desafios gigantescos para a advocacia, seja ela pública ou privada, e que eu acho que essa união de forças para fazer uma discussão um pouco mais ampliada, ela é fundamental, porque a gente está aqui discutindo se integra ou não e falando das prerrogativas, mas fato é que a gente tem imensas dificuldades na garantia de prerrogativas dos advogados, seja eles públicos ou privados, que a gente ainda não conseguiu superar, em que pese tenha, inclusive, previsão constitucional, previsão legal no Estatuto da Ordem, e a gente ainda rema, digamos assim, para garantir algumas dessas prerrogativas, como, por exemplo, a garantia da dignidade no exercício da profissão, né? Com certeza. A previsão da ausência de hierarquia dentro de uma sala de um tribunal, quando a gente sabe que na prática, principalmente para os advogados privados, mais até do que para os advogados públicos, não é o que acontece. Então, essa união de forças, me parece, também é um aspecto político-jurídico bastante importante, assim, de entender os advogados como uma única categoria, sejam eles públicos ou privados, com as suas especificidades, assim como a gente não pode entender a advocacia privada como uma coisa só. Se a gente fala de prerrogativas e pensa... desculpe se eu estiver fugindo do tema, mas linkando um pouco a questão do tema 936 e a decisão, a recente normativa do TST, se a gente pensa, por exemplo, no universo gigantesco de advogados que nós temos privados, a gente tem muitas distinções sobre o que precisa, inclusive da atuação da OAB, para garantir prerrogativas. A gente tem recortes como de gênero, dificuldades que as mulheres advogadas enfrentam e que os homens advogados não enfrentam. Então, da mesma forma que é possível encaixar todo mundo nessa categoria de advogados, me parece que, por mais especificidades que existam na advocacia pública, que as diferenciam da privada, também estão inseridos nesse contexto, nesse cenário. Você trouxe um ponto que é fundamental, né? Acho que os problemas constitucionais, partindo da premissa que a Constituição ela é viva, né? Ela vai, na relação entre o texto e a realidade, ela vai se amoldando a partir da interpretação aos novos problemas, né? E eu acho que o que acontece hoje nessa discussão sobre a obrigatoriedade da OAB é que essa é uma discussão do passado. Não é por acaso que esse recurso extraordinário se refere a uma ação de 2007,
em que o contexto era outro, a discussão no âmbito da advocacia pública era outra, né? E é uma discussão que ela evoluiu da perspectiva legislativa. Esse vínculo ele passou a constar, por exemplo, no âmbito da Advocacia Pública Federal, de forma mais clara, essas atividades a partir da lei, por exemplo, 13.327, que trouxe um rol de prerrogativas típicos da advocacia, no caso da Advocacia Pública Federal. A ideia mesmo dos honorários advocatícios como um direito do advogado, seja ele privado, seja ele, né, liberal ou público, a ideia de que o advogado, né, como um todo, ele tem que representar bem o seu cliente, buscar o êxito, buscar o resultado, né, que é algo que não era posto em 2007 e que hoje, em 2026, é uma realidade completamente distinta. Então, por isso que, até pegando dentro da literatura constitucional, né, pegando a teoria mesmo do Peter Heberle, né, da comunidade aberta dos intérpretes da Constituição, né, os problemas constitucionais, eles são problemas também sociais. E hoje o que acontece é que os interessados nessa discussão, os advogados públicos federais, em sua ampla maioria, não enxergam um problema constitucional. Então, é essa a realidade que modificou. O senhor falou sobre a autonomia da advocacia pública nessa questão de ser da OAB, ter o seu registro na OAB ou não. O que interferiria no advogado ele ter a sua OAB no exercício da sua profissão? Por exemplo, no Estatuto da Ordem, o artigo 7º, tem um rol de prerrogativas e direitos e deveres também, em todo o capítulo 2, que não tem previsão em qualquer outra legislação que afeta a advocacia pública. Quando se fala que o advogado público não tem obrigatoriedade, a primeira discussão que se fica é se ele não tem obrigatoriedade de ter OAB, esse regime jurídico ele é automático, e aqueles que não vierem a não se inscrever na ordem, eles terão os mesmos direitos ou não? Estão protegidos por esse regime jurídico? Obrigados pelos deveres? É esse o ponto. Estatuto da ordem, porque se não integra a ordem, se não é obrigado a ser advogado, se submete ao estatuto da ordem. Se é facultativa a inscrição na ordem, a primeira decorrência é falar, então essa atividade ela não é uma atividade advocatícia propriamente, né? Ou tem uma peculiaridade que a separa. E a gente entende que é o inverso. É um subcaso da advocacia, mas é advocacia. Tem características próprias por ser uma atuação em relação aos órgãos e entidades públicas, mas é advocacia. Então, essa é a principal diferença. E quando fala que não é obrigatório, né, o risco é esse distanciamento e a não incidência desse regime. Então, por isso que hoje a maioria dos advogados públicos quer estar na ordem, mas a não obrigatoriedade, ela pode gerar, claro, imagina, né, Sérgio, no orçamento doméstico, você não é obrigado a pagar aquela anuidade. Vários vão fazer a opção de não pagar a anuidade. Sim. E se desvincular do regime, né? E isso podendo trazer problemas. A doutora Beatriz atua bastante na área disciplinar, problemas disciplinares, por exemplo, na frente, dizendo, a sua atividade não era de advogado, você descumpriu uma ordem do seu chefe imediato e você não tem a autonomia técnica necessária para tomar, para se manifestar naquele sentido. Doutora Ana Luísa Tarta, por favor. Eu corroboro aqui com o posicionamento. Eu acho que toda vez que a gente vem discutir aqui, Sérgio, uma das questões que a gente sempre pontua é que hoje em dia a gente não tem mais uma discussão que é simplesmente, nossa, ela é ótima, maravilhosa e ela não tem nenhuma contrapartida. Se a contrapartida que a gente fala hoje diz respeito a única e exclusivamente pagar a anuidade, fica um pouco aquém, talvez, em termos de contrapartida de você ter uma unidade na atuação da advocacia, o regime de prerrogativas, você tem aqui uma questão que realmente traz maior segurança jurídica, não só para um setor ou uma coletividade em específico, como se fosse único, exclusivamente dos advogados, sejam públicos ou privados, mas para a sociedade como um todo. Porque, para mim, realmente, quando eu gosto de ter a visão geral, mas também a visão atomizada, esse tipo de circunstância, quando a gente imagina
aquela questão do seu chefe te pedindo uma orientação, olha, eu quero fazer isso. E o interesse do chefe do executivo é legítimo, tá ali, não estou ali pontuando nem fazendo juízo de valor ali, por exemplo, da questão da contratação. Mas o momento, a circunstância, o formato, a questão de autorização, esse papel técnico, é preciso ter independência para você poder fazer uma manifestação potencialmente contrária. Senão, justamente aqui, pela Lei 8.112, se o pedido do seu chefe é legítimo e você descumpre, isso é uma falta funcional. Pode gerar advertência, pode gerar suspensão e, se for reiterado, pode gerar até demissão. Então, a questão realmente aqui de equilíbrio, a questão também de você ter aqui, se a gente tem uma função que serve como contrapartida, como contraponto, justamente para fazer valer ali a lei e poder ter ali uma oportunidade de se manifestar de forma contrária, a meu ver, realmente a contraparte de você pagar a anuidade ou ter que fazer a prova da OAB, a mim me parece alguma coisa que, não, tá, é válido. Se essa for a questão, claro que a gente está fazendo aqui um recorte, a meu ver, realmente seria muito mais interessante manter a obrigatoriedade de ter uma unidade ali de atuação e inscrição na ordem, justamente por conta da repercussão positiva que se poderia trazer, tanto pelo papel como um todo da comunidade, da advocacia, como pela sociedade como um todo mesmo. Doutora Beatriz, concorda? Concordo. O bom é que esse debate, ele tá, acho que todos, o bom, né? Não necessariamente bom, mas todo mundo tem um entendimento muito parecido sobre os aspectos mais positivos dessa obrigatoriedade do que negativos. Né? Vou trazer um recorte até que a senhora comentou fora do ar comigo sobre a advocacia feita pelas mulheres, né, doutora? Temos essa situação do TST, uma decisão que prioriza advogadas vítimas de violência doméstica. Representa até um avanço institucional? Com certeza, né? Como eu disse, a gente tem um universo de advogados gigantescos no Brasil. O Brasil acho que é um dos países no mundo que mais advogados tem. E esse universo é bastante plural, então tem situações ou circunstâncias que são relacionadas a determinadas categorias, digamos assim, entre aspas, né, de advogados dentro desse universo. E uma delas, um recorte que é super importante, é a questão de gênero. A gente ainda tem muita dificuldade de garantir algumas prerrogativas das mulheres advogadas. Aí a gente pode passar aqui por vários temas dentro desse, né? Daria uma conversa uma outra conversa só sobre esse tema. Mas acho que é a proibição de usar saias. A gente já passou por isso. A gente já passou por coisas como proibição. Mas essa foi interessante. Na verdade, é proibição de usar... Na verdade, é o contrário. Usar calças. Perdão, foi o contrário. Não, você não pode usar calças. De mostrar o joelho, por exemplo, para entrar no TST. Até pouco tempo existia isso. Assim, se o joelho estiver à mostra, você não pode ingressar no TST, a mulher. Mesmo de saia. Mas a gente tem questões mais sérias, como, por exemplo, a questão do assédio sexual às profissionais de segurança pública no exercício da sua profissão, algumas questões relacionadas à segurança, e se a gente fizer um recorte para as mulheres da advocacia criminal, isso é ainda mais pungente, né, de garantir a segurança das mulheres dentro de presídios ou coisas dessa natureza. A gente tem a questão das mulheres lactantes, gestantes, e o exercício, né, da advocacia nesse contexto que dialoga com esse ato conjunto do TST e da CSJT, número 25, que é recente, é de agora, 17 de abril de 2026, que assegurou às advogadas mulheres uma prioridade na sustentação oral, primeiro uma possibilidade de sustentação oral por meio remoto, e também prioridade na ordem de sustentações orais em situações bastante específicas, que são justamente a questão das mulheres advogadas vítimas de violência doméstica, que tenham medida protetiva vigente ou que tenham medida protetiva vigente de seus dependentes, advogadas com deficiência e advogadas em período de amamentação de até 24 meses. Então, estabeleceu essa prioridade. Isso não é uma novidade, porque se a gente fizer especificamente sobre o tema da advogada gestante ou lactante, a gente tem a Lei Júlio Matos, né, que é de 2016, que é a Lei 13.363, que já tinha alterado o Estatuto da Advocacia e o Código de Processo Civil para estipular direitos e garantias das mulheres nessa condição. Mas são imensos desafios, porque a gente tem a questão da necessidade de prioridade de sustentação oral e audiências em determinadas situações, como essas que
o ato conjunto do TST previu. Mas a gente tem a questão da suspensão de prazos processuais. E aí esse é um tema mais delicado, porque você tem dois direitos de extrema importância paralelos aqui nesse caso. Você tem o direito da parte, que está sendo representada pelo advogado, de garantir a celeridade processual, enfim, de garantir o seu interesse, mas ao mesmo tempo você também tem a questão da prerrogativa da advogada, que em algumas situações tem uma imensa dificuldade, precisa de uma suspensão eventual de prazo, por exemplo, quando ela acabou de dar à luz, né? Esse talvez não seja um problema tão premente para as advogadas públicas, porque você tem a questão da licença maternidade. Mas a advogada privada não tem licença maternidade na prática. Não tem nenhuma licença maternidade, como regra, né? Se você pensar numa estrutura de grandes escritórios, né, em que existe a subordinação, aí talvez esses advogados saiam em licença maternidade, mas a gente tem um universo de advogados no Brasil que atua solo, ou em pequenos escritórios, ou advogado estagiário. Esse é o grande universo da advocacia brasileira, a gente não pode negar isso. E nesse contexto, essa advogada não tem licença maternidade, essa advogada não pode adoecer, essa advogada não pode... É a subsistência dela, né? Exatamente, primeiro, porque está diretamente relacionado à sua subsistência. Segundo, porque se não houver, por exemplo, uma possibilidade de suspensão de prazo para quem está no puerpério e a advogada atua sozinha, como é que fica a situação dessa advogada? Ela é obrigada a peticionar num processo tendo acabado de dar à luz. Então, são circunstâncias que a gente ainda engatinha nessa proteção. Existe, principalmente em relação à lactante, à gestante, essa disciplina normativa da lei, que ficou conhecida como Lei Júlio Campos, mas quando a gente fala, por exemplo, da suspensão de prazos processuais, a gente tem dificuldades, e mesmo de atos processuais. Eu lembro recentemente virou notícia uma advogada que tinha dado à luz e pediu o adiamento de uma audiência e teve negado. Teve negado o adiamento da audiência. Então, a gente ainda tem muito o que atuar se a gente fizer esse recorte de gênero, para pensar em mecanismos que possibilitem a compatibilização do exercício profissional desse advogado com a maternidade, por exemplo. E se eu puder fazer um complemento... Com a amamentação. Um complemento aqui a palavra da professora Beatriz, a doutora Beatriz. A doutora Beatriz, na verdade, eu não tenho nenhuma ressalva. Na verdade, era só... Como a gente está muito imerso aqui na parte da advocacia e falando de prerrogativa, sustentação oral, eu só queria trazer, talvez para o ouvinte, porque tenho vários familiares que eles não são do direito. Então, eu gosto de fazer, às vezes, umas equiparações, às vezes só para a gente trazer mais contexto, né? Então, quando a gente fala das prerrogativas, por exemplo, da sustentação oral, é mais ou menos, eu gosto de fazer uma equiparação grosseira, que é a ideia de você ter um embarque prioritário no âmbito da aeronave. Exato. Faz diferença? No final das contas, faz. Então, se temos aqui, olha, não, embarque prioritário realmente faz diferença do que você se embarca. Todo mundo vai embarcar, todo mundo vai sustentar, mas faz diferença você colocar essa prioridade. É a mesma coisa realmente quando a gente está falando de regime de aeronaves. E se me permite, claro, no caso específico da sustentação oral, porque no caso do avião, acho que é uma excelente analogia, mas no caso do avião, a advogada, a pessoa, né, que embarca primeiro, ela se acomoda primeiro e às vezes até garante o lugar para sua bagagem. Para sua bagagem, sim. Mas no caso da sustentação, se a gente pensa, por exemplo, em algumas sessões do STJ, que é onde eu atuo bastante, em que você tem 15, 20 sustentações orais e uma pauta que é absolutamente inviável de ser cumprida, que aí daria outro programa. É um programa. É uma pauta gigantesca. E cada advogado tem 15 minutos... E ainda tem os intervalos. Se você tem a prioridade de sustentar, você pode fazer a sua sustentação e sair para conciliar com as suas atividades, por exemplo, como mãe, como, né, de amamentação. É muito diferente de você ter que permanecer, porque no caso do avião vai sair todo mundo ao mesmo tempo, mas no caso da verdade. Você pode sair do plenário, cumprir a sua atividade, exercer a sua profissão ali e sair muito antes para poder cumprir suas funções como mãe, como... Ou profissionais mesmo, né? Ou outras profissionais. É uma questão clara de igualdade material, né? Uhum. Exatamente. Porque são mulheres que têm atribuições na sua vida privada que são atribuições essenciais, né, que ela não pode deixar de realizar, né, ou problemas, situações domésticas que
se não forem equalizadas, isso prejudica o próprio exercício da advocacia para essas mulheres. Então, todas as medidas de igualdade material, elas têm que ser preservadas justamente para a gente ter isso que está previsto na Constituição, uma sociedade plural em que os acessos e as possibilidades do exercício da profissão sejam realmente abertas a todos. E com equidade, Sim, né? E aí equidade. tem um ponto relevante, se me permite. Por favor. Que é a questão da violência doméstica, que o TST tratou disso. Acho que o grande diferencial desse ato conjunto do TST, na minha opinião, foi tratar desse tema da violência doméstica. A gente sabe que a violência doméstica permeia a nossa sociedade. Se tem algo que para todo mundo, infelizmente, é a questão da violência doméstica. Ela não escolhe classe social, não escolhe profissão, ela permeia a nossa sociedade como um todo. É um problema que o Brasil ainda precisa, e o mundo, né, ainda precisa superar e precisa fazer isso de forma urgente. E no caso do exercício da advocacia pela profissional que venha a ser vítima de violência doméstica, você tem várias circunstâncias em que o sistema de justiça precisa se adaptar para garantir o exercício profissional e garantir a segurança dessa mulher. Porque quando a vítima é advogada, existem impactos que podem atingir diretamente o exercício da profissão da violência doméstica, que tem relação, por exemplo, com comparecimento em audiências, deslocamentos a fóruns, que pode colocar essa mulher até numa situação de risco de vida, a dificuldade para participar de sessões de julgamento, contato com as partes, exposição pública, cumprimento de agendas profissionais, e o judiciário precisa entender isso e em alguma medida, garantir ou medidas que minimizem o impacto disso no exercício profissional dessa mulher, que já passa por uma situação extrema, né, que é a violência. E é importante lembrar, né, que a atual ministra do STJ, Daniela Teixeira, né, que é um grande marco nisso, porque lá em 2013 ela estava grávida de 29 semanas da filha Júlia Matos, tinha uma sustentação oral para fazer no CNJ e pediu a preferência, mas esse pedido foi negado, aí surgiu sim a Lei Júlia Matos, isso em 2016, que alterou o estatuto da advocacia, né, doutora? Nossa, esses marcos, assim, é triste que eles tenham que ocorrer. Casos emblemáticos. É triste que os casos, a gente precisa de um caso tão emblemático que precise ocorrer para a gente realmente ter aqui alguma mudança legislativa. E muitas vezes eu gosto de falar para os alunos, até para quebrar um gelo, apesar do rigor institucional exigir que a gente fale de forma bem mais formal, mas algumas leis, elas, ou a maior parte delas, ou todas, seguem aquela lógica: se tem placa, tem história. Se tem lei é porque teve história. Claro. Porque, então, é interessante a gente notar, quando a gente está na parte da graduação, a gente só pega a lei, tá bom. E muitas vezes eu me deparava com a situação, é óbvio, sim, precisa disso, precisava estar previsto no estatuto, já tem lei prevendo esse tipo assegurando esse tipo de questão, e é preciso ter. E algumas questões realmente elas entram aqui, eu vou fazer um complemento aqui, a bem colocação aqui dos nossos colegas. Alguns problemas eles são mais gerais, generalizados, como a questão da pauta, afeta advogado público, privado, homens e mulheres, a questão das pautas que são pontuadas ali. Muitas vezes, quando tem um instrumento, um processo pautado, você passa o dia inteiro ali aguardando ele ser julgado. E uma questão organizacional que hoje em dia eu pelo menos vejo com a tecnologia não precisava ser da mesma forma que é feita há 20 anos. Mas aí, claro que é uma questão que afeta a todos, não só a mulheres, a advocacia pública ou privada. E a outra questão é que muitas vezes eu falo para os alunos que eu tenho uma opinião muito sem graça, porque eu consigo reconhecer um problema, mas qual que é a sua opinião? Eu não tenho. Solução, também não sei defender uma pauta aqui. Então, muitas vezes eu acabo fazendo assim, eu tenho a constatação de um problema, mas eu realmente não sei dizer qual que é a solução especificamente. Mas um dos problemas que que é possível constatar, ou um fenômeno pelo menos, é que nós não temos uma cultura, um hábito de fazer o reconhecimento de problemas do advogado, do representante, sim do cliente. Se o cliente fica doente, vamos dizer, ser muito mais factível ou comum conseguir algum tipo de suspensão no processo. Seja porque ele precisa comparecer, enfim, olha, o cliente está doente, mas se o advogado está doente, realmente, e a gente tem exemplos emblemáticos da ministra Daniela, e também um que viralizou, que é um advogado, estava com Covid, fez a audiência, ele com respirador, ainda bem que ele não estava entubado, mas então ele estava
e ele com a roupa de hospital e tudo, e os magistrados, né, se não me engano, era um tribunal, então eram desembargadores, obrigado por estar comparecendo e tudo. Ele fez o pedido para fazer a suspensão e ele foi negado. É complicado que, claro, de um lado, se a gente permite a torto e a direito, tem abusos, mas também tem os casos legítimos. O que eu tenho eu tenho um reconhecimento, mas realmente, como é que a gente vai equilibrar isso para não virar um abuso, para não virar um instrumento de utilização para, vamos dizer assim, contornar situações difíceis, fazer adiamentos eternos de pautas? Sim. É complicado mesmo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas tenho tempo para uma última pergunta. Dr. Vitor Chaves, qual a expectativa do senhor, os efeitos que essa decisão do STF pode ter para o sistema jurídico, analisando o tema que está na pauta, né? Estamos falando aqui do tema 936. Não, a expectativa é que o Supremo reconheça a importância da obrigatoriedade. Há votos nesse sentido já, né? Por exemplo, na sessão do ano passado ainda, quando iniciou o julgamento, até a posição do ministro André Mendonça, eu acho que foi muito bem fundamentada, né, trazendo justamente esses riscos para toda a advocacia pública, né, porque eu mencionei aqui, né, claro, eu sou da Advocacia Pública Federal, conheço mais a realidade da Advocacia Pública Federal, mas o ministro até no seu voto, ele destacou que um dos grandes impactos seria, por exemplo, na Advocacia Pública Municipal, porque bem ou mal a Advocacia Pública Federal tem uma legislação própria, alguns estados também têm, mas nos municípios, que a gente está falando de um país com mais de 5 mil municípios, nem todos têm órgãos da advocacia pública, mas é um contingente bastante significativo, com muitas assimetrias, né? E isso teria um impacto central. Então, a expectativa para o julgamento é que essa linha de argumentação ela venha a prevalecer. O ministro Toffoli pediu vistas, né? E o ministro Toffoli é um grande conhecedor também da advocacia pública, né? Então, a guarda tem a melhor expectativa em relação ao voto do ministro Toffoli, e a torcida também é para que haja uma mudança no placar e tenhamos ao final, né, esse reconhecimento. Doutor Vitor, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Agradeço também a doutora Beatriz Cruz, advogada com atuação nos tribunais superiores. Ela é mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Público e docente nos cursos de formação e capacitação da Força Nacional de Segurança Pública. Obrigado por estar conosco e também as suas expectativas para o julgamento, doutora. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer discutir aqui com os colegas esse tema que é tão caro à advocacia pública, mas também à advocacia como um todo. A nossa expectativa é no sentido de que, de fato, haja esse reconhecimento, né, de que os advogados públicos devem, sim, se inscrever na OAB, devem ter essa obrigatoriedade de inscrição, e que isso ajude na unificação da advocacia como um todo e na garantia das nossas prerrogativas e obviamente, da garantia tanto do interesse público, no caso dos advogados privados, como do interesse das partes e da administração da justiça como um todo. Agradeço também a doutora Ana Luísa Tarter, professora de Direito, doutora pela UNB. Obrigado por estar conosco, doutora Ana Luísa, e sua expectativa também, por favor. Obrigada, Sérgio. Queria agradecer aqui também que aos nossos convidados. Realmente, eu sempre saio daqui muito melhor do que eu entrei. E, apesar de eu já não ter mudado de opinião, na verdade, eu fortaleci muito, com muito mais robustez aqui e um cenário muito mais completo de toda da discussão que a gente envolve aqui nesse tema de repercussão geral. Acho que esse é um dos casos assim que eu achei mais interessantes que nós temos aqui. Não temos contrapartes, vamos dizer assim. Claro que aqui o Dr. Vitor está representando a advocacia pública. Eu sei que não é uma opinião unificada, até porque a gente tem uma comunidade gigantesca de advogados públicos, mas eu fiquei muito surpresa e satisfeita com toda a robustez que foi colocada aqui numa pontuação que não é uma mera, vamos dizer assim, opinião de fígado. Foram posicionamentos aqui muito bem pontuados que realmente engrandeceram aqui bastante a discussão, e a minha expectativa é realmente que, corroborando aqui com os colegas, que saia aqui uma decisão que seja para unificar e ter uma unidade aqui na verificação e na atuação da advocacia. Muito obrigado pela presença das nossas convidadas, do nosso convidado. Como diz a doutora Ana Luísa Tarter, sempre saio aqui aprendendo muita coisa com os nossos convidados. E o nosso ouvinte também consegue criar a sua opinião a respeito de muitos temas jurídicos. Lembrando que essa conversa vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio TV Justiça.
O Revista Justiça vai ficando por aqui hoje. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição da Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a transmissão da sessão plenária do TSE. O Revista Justiça volta amanhã. Estaremos aqui ao vivo tratando também de temas interessantes para você. Bom dia.